audiência, você ligadinho através do canal 24, pela operadora, a TV Cabo aqui da Bahia. Quero agradecer a audiência, você ligadinho através do nosso canal. Esquece de ativar da Bahia. Nossos quadros falando de esporte, qualidade, política, poesia, nossa de 20 anos. São 20 anos contando a sua história, 20 anos fazendo parte da sua história. Não esquece, através das suas redes sociais, você consegue também acompanhar um pouco aqui dos bastidores da TVI, trechos de nossas entrevistas, os nossos programas e também muitas informações. TVI Play Oficial. Por lá você consegue conferir tudo isso a um clique do seu celular, tablet ou notebook. Não esquece também de instalar o nosso app TVI Play Brasil. Por lá você assiste toda essa programação em tempo real ou dá também, para reprisar. Aperta o play, assiste a nossa programação, dá para pausar, dá para acelerar, dá para voltar, ou seja, tudo isso no TVI Play Brasil, através da sua galeria de aplicativos Play Store. Vai aparecer aqui, na sua tela. Dá para você conferir toda essa programação através do TVI Play Brasil. Olha, eu quero iniciar então aqui as nossas programações então para o mês de abril, um mês festivo, um mês de muita alegria, renascimento, Semana Santa chegando e além de tudo uma campanha muito bonita também está vindo aí. A campanha solidária Doe Amor e Ajude Abrigos aqui em Itabuna. Essa é uma campanha então que ela pode ser aí doada, é sediada na sede da OAB, ou seja, agasalhos, alimentação também, produtos de higiene pessoal, você consegue também colocar, com muito carinho, com muito amor e entregar então ali para as pessoas que necessitam, as pessoas que cada vez mais merecem o nosso carinho, a nossa solidariedade. Pérola, como eu faço então para participar? A sua doação ela pode ser entregue ali durante então o horário de funcionamento da OAB. Essas doações elas serão distribuídas então para os abrigos aqui de nossa cidade. Se preferir também dá para você fazer o Pix. O Pix que agora facilita muito a vida da gente, né? Apontando então a câmera do seu celular para este QR Code que aparece aqui então na tela, você consegue conferir tudo isso. De que forma você consegue doar? Através da sede da OAB ou clicando então aí nesse QR Code que aparece na tela. Além disso, também você consegue fazer ali doação de alimentos, itens de higiene pessoal e também os demais insumos. Para além disso, muitas roupas também, agasalhos aí. Vem agora o mês de junho, então, com muito frio. A gente sabe que esse é um período que começa ali a chuva e a gente pode sim, então, estar ajudando aí com os alimentos não perecíveis, os itens ali, de agasalho, itens de higiene pessoal. Então dá para fazer essas doações na sede da OAB, na subseção aqui de Itabuna, tá? Então já fica aí esse convite e contamos então com o apoio de todos vocês para fazer a diferença na vida de quem mais precisa. Essa é uma campanha muito bonita que a gente se alegra em fazer parte, que a gente se alegra em trazer aqui para vocês, porque esse é um mês de fato em que a gente sente ainda mais a necessidade. Vai chegando essa época em que faz o sol e aquele calor, daqui a pouco o tempo vira e vem a chuva e assim a gente fica vendo aqui em nossa cidade as crianças, as pessoas aí dormindo e a gente sabe que nesse tempo fica ainda mais suscetível às doenças e principalmente essas pessoas que moram ali são moradores de rua. Olha, hoje quem também está aqui conosco é Tonezinha, porque hoje é dia de PQP. Bom dia, Toné. Bom dia, Pérola, bom dia a todos. É um prazer estar aqui de volta. Vocês que nos acompanham aí no TVI News.
Bem, hoje nós temos muito assunto para comentar. É o quê? O primeiro dele foi realmente a manifestação pró-anistia que houve ontem, domingo, na Avenida Paulista, em São Paulo. Que está uma guerra de números, não diz que tem 40 mil, 600 mil, 700 mil, a gente vai voltar a falar. Mas foi convocada pelo ex-presidente Bolsonaro e pelo pessoal da direita. Tinha muita gente, não adianta tapar o sol com a peneira, tinha gente lá. Outro assunto que a gente vai falar, esse já é local, é sobre a questão do reservatório, a segunda etapa. O primeiro já foi inaugurado, que fica no Novo Lomanto. E esse é no Novo Jaçanã. 2 vezes já adiado. Primeira vez foi adiado por problemas técnicos, a segunda vez que é conflito de agenda do governador. Não entendo, o governador esteve aqui na posse do bispo. Bom, outra história. Descargas abertas. Esse pessoal otário, idiota que anda com as motos, com as descargas abertas, fazendo barulho na rua. Pra se aparecer, não sei pra quê. Grande coisa, que idiotice. Agora vão ser punidos. A CESOP agora vai fiscalizar junto com a Guarda Municipal e a CETRAN, a Secretaria de Transporte e Trânsito, vai multar porque isso é previsto no Código Nacional de Trânsito. Tá bom? Otários, se liguem. Outra coisa, futebol. A gente tem o pessoal do futebol que entra aqui 11h30, vai falar sobre isso. Mas o Flamengo ontem deu de 2-1 no Vitória dentro do Barradão. Tá vendo, Rafa? Mais outro assunto. Inauguraram a Praça do Berilo. Muito bem, aplauso, a cidade tá ficando bonita, esteticamente tá linda. Tá melhorando, aliás, tá linda, mas ainda falta muita coisa. E a Feira do São Caetano? Pérola. Olha, e eu já quero iniciar aqui então os nossos destaques do dia falando sobre o Bahia Origem Week, né? Que aconteceu então aí, olha, uma semana especial no centro ali de convenções em Salvador, nossa capital baiana, sediando aí mais um evento importante. E nesse mês de Páscoa, então, finalizando aí esse Bahia Origem Week ontem, no finalzinho ali do domingo, finalzinho do dia, a gente conseguiu ali prestigiar através de redes social, através também ali de alguns vídeos também mostrando o que aconteceu ali no Bahia Origem Week. Roda pra gente, Cássio. Olha, você tem diversas frentes para olhar isso. A primeira é a capacidade financeira que esses empreendimentos têm. Nem sempre isso é contabilizado. Isso é muito feito quando o petróleo, somatório do petróleo, quando é a indústria e quando esse setor da agricultura ela começa a se despontar, muita gente não contabiliza isso. É menor em uma escala tributária, etc. Então, isso aqui oportuniza a gente a olhar a capacidade que tem de circulação financeira, geração de empregos, geração de renda e da divulgação da marca nossa. Muita gente que faz um turismo afro. Então vem porque gosta, porque estuda, porque se sente bem visitar a Bahia por conta da nossa origem africana, da nossa origem povos originários. Tem gente que vem para atividade de cozinha. O chefe de cozinha, quando tem um restaurante especial, ele atrai outras pessoas. Você vê a culinária com a força que a Bahia tem, não é só o acarajé. Antigamente o acarajé era o mais famoso, ainda é, e que assim seja o acarajé, o abará, mas tantos produtos regionais que nós temos. Então isso ajuda a gente a contabilizar um crescimento muito forte, muito intenso. Fora bebidas alcoólicas, que nós temos uma rede, como se você chegar hoje na Chapada, você tem uma cachaça, um vinho. Se você chega nos cânions do Paulo Afonso, estive lá ontem e vi o potencial que nós temos lá de vinhos, casado com queijo, casado com carnes de cordeiros. Então eu potencializo muito os investimentos no estado da Bahia para que a gente possa colher através dos agricultores, das agroindústrias. Meu desejo é que as gôndolas dos supermercados, pequenos, médios e famosos da Bahia, do Brasil e do mundo tenham produtos da Bahia. Então, aqui reflete exatamente a pujança da agroindústria baiana, que está espalhada por todo o estado, de forma cada dia mais tendo essa difusão.
o Bahia Origem Week, ele dá a oportunidade da gente fazer essa concentração, ou seja, essa integração de diversas cadeias de valores de produtos para a agricultura familiar. O governador acabou de ficar surpreso ali agora com o iogurte que eu provei, delicioso, que é o iogurte feito do mandacaru, né? Ou seja, umbu com mandacaru. Eu nunca imaginei que a gente podia ver uma coisa tão gostosa, e aí, pela primeira vez eu provo aqui numa feira como essa. Então é uma maneira, é um modo, eu diria, de trabalhar, de difusão, e aqui também reflete eu diria que uma marca muito forte do governo de Jerônimo, que é fazer essa integração do setor público com o privado, o governo inteiro participando com isso aqui, diversas secretarias participando, o governador muito atento e celebrando e prestigiando um momento como esse. A iniciativa privada, veja aqui, representantes do setor de queijos artesanais que ganham o prêmio e disputam o prêmio no mundo inteiro. Aqui você tem queijos premiados no mundo, no Brasil, e a gente vai vendo essa diversidade de produtos. Cada um desses produtos que tem aqui, cada uma dessas instituições que estão aqui, gera emprego lá na ponta, né? Empregam pessoas de forma direta e indireta. Então, eu acho que a democratização do desenvolvimento econômico chegando ao interior do Estado, a partir da ação afirmativa do governo, que está sempre firme ao lado da agricultura familiar. Olha, então esse evento ele aconteceu aí, marcando e trazendo aí esse momento histórico aqui para a Bahia também, além de que teve itabunense também marcando presença por lá, levando um ovo da Páscoa até bem inusitado. Roda aí pra gente, para o pessoal de casa conseguir ver, Cássio. Cássio, você tem um vídeo aí do pessoal? É um ovo de Páscoa bem inusitado, mostrando ali então como a Bahia consegue transformar o nosso acarajé, que já é típico aqui então da nossa região, agora em ovo de Páscoa. Uma empresa aqui itabunense então levou aí, para além da cultura, levou essa diversidade gastronômica. Esse é um mês que já se inicia ali falando muito sobre os ovos de Páscoa, a gente gosta, né? Esse é um mês que tem Esse é um mês, então, que marca ali esse calendário diferente, esse calendário mais açucarado por aqui. Então, essa baiana retada, ela transformou aí, então, esse ovo de Páscoa. E o recheio também, ela fala ali, através do vídeo, o quanto é diferente, o quanto esse recheio ali, olha, também deixa ali essa pitadinha do nosso dendê aqui da Bahia, então. E a gente gosta, né? A gente gosta de um acarajé, a gente ama comer o nosso acarajézinho, que já é uma marca registrada aqui, então, da nossa Bahia. Principalmente lá em Salvador, que o acarajé ali, olha, demarca em diversos pontos da cidade e já se tornou também locais como atrativos turísticos ali para quem visita a nossa Bahia, para quem vem conhecer aqui um pouco, então, da nossa história, nossa culinária, a nossa gastronomia, que ela, olha, tem esse dendê aí marcado, é a nossa marca registrada, então. Olha, quem hoje também está aqui presente conosco são duas pessoas bem especiais, bem importantes, que irão falar então aí sobre um projeto que nasce agora nesse coração, um projeto bem especial. É uma mostra itinerante, é uma mostra cineclubista e eles já estão aqui no estúdio conosco. Esse é o projeto Cinema Negro em Foco. Olha, a gente tem aqui no estúdio o Cláudio Lírio, que é coordenador do projeto Mostra Cineclubista Itinerante, Cinema Negro em Foco. E também ele é gestor cultural, fundador do Cineclube Mocamba e também ministra a oficina de cineclubismo. O Seba Vilas Boas também está presente aqui no estúdio, ele que é produtor cultural, também formado em comunicação social, ministra a oficina então de introdução à produção em audiovisual no projeto e é pesquisador de cinema e mestre em cultura e sociedade e doutorando então em Poscom pela UFBA, ou seja, pessoas aqui, olha, mais do que especial para contar desse projeto pra gente. Bom dia, Seba, bom dia, Cláudio. Bom dia, é um prazer estar com vocês aqui no TVI News. Estamos aqui para falar um pouco do projeto. Bom dia a todo mundo, bom dia. Primeiro eu queria entender um pouco do projeto, para vocês contarem para quem está em casa então ali, o que é esse Cinema Negro itinerante, o Cinema Negro em Foco. Bem, o projeto, ele
está na sua terceira edição, né, e ele surge da necessidade de a gente trazer esse tema, né, que é a questão negra, afro-brasileira, que constitui aqui o nosso território, né? Nós sabemos que a nossa região, né, o sul da Bahia, Ilhéus, como capitania hereditária, era habitada pelos povos originários, né? Várias etnias indígenas habitavam essa região. E também nós tivemos aqui, com a chegada dos portugueses, tivemos aqui a chegada dos povos africanos, né? Que foram trazidos aqui, escravos, para trabalhar nos engenhos de cana-de-açúcar. Um dos engenhos bastante conhecido que perdura até os dias de hoje, que é o engenho de Santana, né, onde aconteceu ali, creio eu, que a primeira greve desses povos africanos, com inclusive a entrega de uma carta de reivindicação por escrito, né? Então o objetivo do projeto é justamente esse, trazer esse tema para que seja trabalhado nas escolas, né, no ambiente escolar, com os professores. Normalmente esse tema, no período escolar, ele é tratado no mês de novembro, né, através das atividades que são realizadas no Novembro Negro, mas a gente acha pertinente que esse tema seja tratado durante todo o ano, né? Então a gente apresenta através do audiovisual, da linguagem audiovisual, produtos, né, que venham, vamos dizer assim, fomentar esse histórico, não só regional, mas a nível nacional também, né? Então a gente traz várias experiências de produtos audiovisuais, né, entre curtas, médias e longa-metragens, que são apresentados para as escolas, né? O nosso objetivo é trabalhar com as escolas. Nós já estamos na terceira edição, como eu falei, e tem sido bastante satisfatória a recepção por parte tanto dos professores como dos alunos. Esse é um momento, então, ali para a aprendizagem dos alunos, né? Um projeto, então, que traz aí essa conscientização e também desperta a nossa cultura, né? Nós somos um povo com origem e raízes também africanas. A gente sabe o quanto aqui, principalmente falando no contexto Bahia, a nossa força e também a nossa luta. Então, trazer isso para além do mês de novembro, que é um mês de conscientização, em outros meses do ano, e em uma forma educativa a gente entende a importância. Então, eu queria entender como que funciona isso na prática dentro de sala de aula, como é aplicado então essa mostra cineclubista ali para esses alunos. Bom, eu gostaria de destacar aqui que esse é um projeto, né, que foi apresentado pela OCA, que é o Centro de Agroecologia e Educação da Mata Atlântica, é um ponto de cultura aqui da nossa região. Ele foi apresentado no edital da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania, né, que é responsável por executar as ações no âmbito cultural pela prefeitura da cidade, né, de Itabuna. Esse projeto, ele visa, aliás, esse projeto foi aprovado através da lei de incentivo da Lei Paulo Gustavo, e assim, ele propõe, né, a exibição, a realização de 3 atividades, né? Nós dialogamos com as escolas, foram escolhidas 2 escolas aqui na cidade de Itabuna, que é o Colégio Estadual Adeum Sauer e o Ciebetec também, são 2 colégios estaduais. Além dessas 2 escolas, nós vamos fazer uma outra apresentação, uma outra sessão cineclubista no Centro de Cultura Donias Filho. Então são 3 sessões cineclubistas onde a gente exibe os audiovisuais e na perspectiva do cineclube, não numa perspectiva do cinema, né? O que acontece com o cinema? Né? Aí eu vou trazer, né, um pouco da minha oficina, que é a oficina de cineclubismo. O cinema, normalmente você vai lá e não tem muita possibilidade de escolher os filmes que você vai assistir. Quem escolhe os filmes que vão estar lá na lista lá de filmes é a própria produtora, os conglomerados do cinema que vão fazer isso. No cineclube, quem escolhe os filmes somos os próprios cineclubistas, somos nós, né? Fazemos a curadoria, inclusive o Seba é o curador dos filmes. E, além disso, a grande diferença é que, além de você ter o poder da escolha, no final da sessão, você parte para o debate, que é aí que é a parte mais interessante, você debater com os alunos aquele conteúdo que foi trabalhado nos filmes. Então a gente escolhe, faz uma curadoria dos filmes, apresenta os filmes e no final, né, das sessões cineclubistas, que eu falei que são 3, nós realizamos esse debate, né,
E aí trazemos um debatedor, inclusive temos debatedores com convidados que participam, os próprios diretores dos filmes estão convidados também para poder fazer o debate. Além disso, né, nós fazemos também duas oficinas, uma oficina de produção e introdução, né, porque o audiovisual, como você sabe, ele é muito profundo. Você não consegue em 3 horas, 4 horas, que seja, né, trabalhar todo o conteúdo. Então a gente faz uma introdução à produção audiovisual, dando ênfase ao uso do celular, porque é um equipamento que está próximo, que os alunos têm ali, então eles podem produzir o seu audiovisual. A gente sabe, né, que o celular, inclusive hoje, tem uma capacidade de memória e tem vários equipamentos aí que são muito bons, inclusive a própria TV já está trabalhando com as imagens produzidas pelo celular. Então fazemos essa oficina de produção audiovisual com o uso do celular e fazemos também a oficina de cineclubismo, que é explicando o que é um cineclube, com o objetivo de criar salas alternativas da escola utilizar, né, o seu equipamento, né, numa perspectiva de estar apresentando audiovisuais para os alunos, né, e isso ser utilizado de uma forma pedagógica, né, sair um pouco do ambiente da sala de aula, do quadro branco e ir para o ambiente do audiovisual, né, para apresentar filmes. Isso pode gerar, inclusive, como nós já tivemos alunos que hoje estão produzindo seus audiovisuais, né, estão sendo profissionais na área do audiovisual, né, a gente vê muita gente aí trabalhando informalmente, né, youtubers, não sei o que lá, e aí quem sabe lá a gente tem aí profissionais na área que são descobertos dentro da sala de aula. E dentro de um projeto tão bonito, né? E a gente entende a importância desse projeto. Agora eu queria entender, para o público que vocês levam, existe ali uma idade para a sala de aula? Existem turmas ou é aberto ali a todo o colégio? Não, como eu falei, né? É um projeto construído coletivamente. Então, para você trabalhar na escola, né, tem que existir um diálogo com a coordenação. Então, nós participamos da semana pedagógica da escola, fomos lá, apresentamos a proposta. Essa proposta ela foi acrescentada como uma programação na semana pedagógica. Como a gente quer desenvolver uma ação contínua na escola, é uma ação pontual, porque é um projeto pontual que tem início, meio e fim, mas a proposta é que a escola dê continuidade. A gente apoia caso a escola tenha interesse em dar continuidade, em criar o seu cineclube, em formatar essa ação continuamente na escola. Então a gente dialoga com a escola, escolhe qual é o melhor público-alvo, apresenta a curadoria dos filmes. Inclusive nós temos aqui Seba, que ele pode falar um pouco dos filmes que foram escolhidos, o porquê daqueles filmes, a faixa etária, né? Isso é escolhido conforme, né, esse diálogo com a escola, entendeu? Então não é aberto totalmente, porque é uma escola, não dá para comportar inclusive todos os alunos, e o ambiente também tem um limite de pessoas. Então a gente direciona para alunos. Nesse momento, como a gente quer que dê continuidade, então a gente direcionou para alunos que estão entrando. É uma escola do ensino médio, então tem, né, aqueles alunos que já estão finalizando, fazendo terceirão, já estão saindo, né? E tem aqueles alunos que estão entrando, são os famosos calouros da escola. Então a gente está direcionando para esse público. Inclusive entra numa ação, né, vamos dizer assim, no início do ano escolar, né? E dá, vamos dizer assim, condições, como eu falei, né, ao invés de fazer em novembro, no final de ano, a gente faz no início do ano, que dá condições para que a escola dê continuidade com aqueles alunos. Correto. Agora, em relação à escolha ali dos filmes, por exemplo, que serão exibidos para os alunos, como é feita essa escolha, essa classificação entre gênero, entre a idade, a faixa etária, então, que vai ser recebido? Vamos lá. A princípio, a gente respeitou a temática, o recorte temático dessa mostra, né? Essa é a terceira edição, a gente já teve outras parcerias com outros recortes temáticos. Por exemplo, a gente apresentou uma mostra cineclubista em assentamentos de reforma agrária. Então, o recorte temático dessa mostra, que foi apresentada em assentamentos de reforma agrária aqui da região do sul da Bahia, tratavam a respeito da questão da agroecologia, né? Porque muitas vezes nem todos os assentamentos que estão ali são adeptos da agroecologia. Alguns ainda estão mal informados e usam agrotóxico em seus processos de manejo de produção, né? Então,
o recorte temático, dando esse exemplo, o recorte temático ele é sempre feito de acordo com o tema dessa edição. Então agora, como é Cinema Negro em Foco, a gente procurou fazer uma seleção de filmes, e aí eu discuto bastante com o Cláudio a esse respeito, não apenas fundamentada na questão de que os realizadores sejam exclusivamente pessoas afrodescendentes declaradas, mas a maioria dos filmes são todos feitos por jovens realizadores, jovens cineastas afrodescendentes declarados, o que dá já um grande espaço de visibilidade. O outro vetor para a escolha do tema é também o próprio tema do filme em si, né? Então a gente observa essas duas questões, a temática do filme e a origem do realizador, e até onde eu me recordo, porque é uma grande quantidade de curtas-metragens que a gente está trabalhando. Eu acho que é importante a gente frisar isso. A gente está trabalhando com curta-metragem, então é uma janela de visibilidade para esse formato do curta-metragem. A gente está trabalhando com 10 curtas-metragens e um longa-metragem. Então tem esse recorte temático, né, a respeito de serem filmes realizados por pessoas afrodescendentes declaradas ou filmes que abordam questões diretamente ligadas à formação dessa múltipla identidade brasileira, mas que evocam a questão da herança da matriz afrodescendente que conformou aqui a população brasileira, principalmente na Bahia. E aí, dentre esse grande volume, esse grande conjunto de 10 curtas-metragens e um longa-metragem, até onde eu me recordo, porque é um bom volume de filmes, todos os filmes são de classificação livre. Os filmes não têm nenhuma restrição de exibição, no que diz respeito à questão mesmo, né, das normas das normas jurídicas. E como a gente está atuando dentro de uma escola de ensino médio, é importante também estar atento a temas que vão impactar diretamente ou que dizem respeito diretamente ao público específico, como por exemplo a pandemia. Tem um filme que o realizador até ficou de vir, mas aconteceu um probleminha pessoal com ele. Mas tem um filme que chama Confinados em Suas Vidas, que é de um realizador afrodescendente, professor aposentado da Universidade do Maranhão, Isidoro Cruz Neto. E esse filme, que chama um curta-metragem, que chama Confinados em Suas Vidas, ele vai tratar justamente do impacto da pandemia e como foi se manter na atividade de cineasta durante a pandemia. Então, esse filme, por exemplo, eu escolhi, a gente debateu, ele entra na curadoria, porque certamente todos esses jovens que estão ingressando agora no ensino médio tiveram essa experiência recente. E isso foi extremamente marcante, né? Não só para eles, mas para a população como um todo. Então aborda temas relacionados à questão da formação da identidade, do anseio de querer sair, ganhar o mundo, questão da ansiedade e outros filmes também, como por exemplo Contragolpe. Contragolpe é um filme de Vitor Uchoa, um jovem realizador afrodescendente da cidade de Salvador, que fala da grande influência do esporte na periferia de Salvador, especificamente o boxe. Salvador é um grande celeiro, apesar dessa palavra talvez não seja melhor, mas Salvador é um grande campo produtivo, né, de esportistas do boxe. Então ele faz um filme que mostra como é essa dura realidade das comunidades periféricas, formadas em sua maioria por afrodescendentes, em se inserir no mundo do esporte profissional através do boxe. Isso impacta diretamente também a visão que os estudantes têm aqui em Itabuna ou em qualquer outro lugar a respeito de si mesmos, porque eles se reconhecem em tela, reconhecem muitas vezes a dura realidade das suas próprias comunidades. E tem também alguns filmes que
que inclusive são de minha realização, mas eles não estão lá simplesmente porque são de minha realização, mas porque abordam questões específicas da herança afrodescendente, da formação desse imaginário colonial que permeia a região cacaueira. Então o recorte é feito dessa forma. Olha, então, a prefeitura que desejar, então, receber essa mostra itinerante, Secretaria de Educação, encontra vocês de que forma? Como é que consegue ter esse acesso para passar muita informação, levar isso aos nossos alunos? A gente gostaria muito de que essa proposta de ação, né, que na realidade o que a gente está apresentando é uma proposta de ação da sociedade civil, porque nós somos uma sociedade civil organizada para com a escola, né? Então, a gente gostaria muito que as prefeituras, a Secretaria de Agricultura, tiver interesse, né, de implementar isso em sua escola. A gente tem, inclusive, um circuito de cineclubes que atuam em escolas espalhadas por toda a Bahia, né? Já desenvolvemos uma ação articulada com vários cineclubes para, de uma só vez, a gente ir para mais de 50 escolas espalhadas na Bahia. Mas é uma ação que partiu de nós, não da escola. Então, a escola, se tiver interesse, pode entrar em contato com a gente tem o nosso Instagram, né? Cinema_Negro, pode entrar em contato com a gente através do nosso Instagram. Inclusive, seria interessante colocar, acompanhar o trabalho que é desenvolvido. Na realidade, como eu te falei, é uma proposta de ação, né, da sociedade civil na escola. E para nós seria bastante interessante que as prefeituras, né, abraçassem essa iniciativa. Gostaria de destacar também que, assim, toda essa curadoria que é feita, né, ela tem um contato direto com os produtores, né? Então nós temos o contato direto com todos os produtores de todos os filmes, eles são liberados, eles são autorizados à exibição, né, dentro da escola. Então o produtor, ele passa a ser um parceiro da ação do projeto, dando inclusive visibilidade a produtores locais, né, porque esses editais, muitos audiovisuais, principalmente curtas-metragens, são produzidos. E esses curtas-metragens, eles não têm aonde serem exibidos, a não ser em festivais que mostram. No nosso caso, não é um festival, né? É uma mostra cineclubista dentro da escola, não tem cobrança de ingresso. Então, isso serve, inclusive, para divulgar esses produtos que são elaborados por cineastas espalhados por todo o nosso país. Então, a escola, se tiver interesse, entre em contato conosco através do nosso Instagram, Cinema_Negro, e a gente vai responder vocês de pronta entrega. Olha, eu quero agradecer aqui a entrevista de vocês e agradecer também aqui em nome da TV por esse projeto tão bonito, que outros adolescentes e escolas recebam, então, essa mostra cineclubista itinerante. Você que tiver interesse também, entre em contato através do Instagram aqui, olha, e você vai conseguir, então, levar aí, através da educação, muita informação de uma forma leve, descontraída também, a conscientização da nossa realidade, a nossa matriz, né? A gente tem essa legalidade em falar e também conscientizar em todos os meses do ano. Fica aberto aqui o nosso espaço para vocês voltarem outras vezes e falar sobre esse projeto que é tão bonito. Obrigada e voltem outras vezes. Olha, hoje também aqui é dia de Ela por Elas e a gente vai ter uma entrevista mais do que especial hoje rolando aqui, então, doutora Úrsula Matos, em mais um quadro, em mais uma edição de Ela por Elas. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG.
Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia para você, telespectadora maravilhosa, empoderada, que sabe dos seus direitos, que não permite que homem nenhum fique gritando com você, hein? Ó, que não aceita relacionamento tóxico, abusivo, que não aceita ser destratada, ser humilhada, envergonhada, porque sabe dos seus direitos, sabe que nasceu para ser amada, sabe que nasceu para ser valorizada. Bom dia para você, querido telespectador de respeito. Aliás, ó, o meu bom dia é só pra homem de respeito, hein? Se porventura você tá aí me ouvindo e você não se enquadra, meu bom dia não é pra você, mas dizem, o Barbosa me contou, ó, a produção também, que os nossos telespectadores são de alto nível, só tem homem que respeita a esposa, que respeita as colegas de trabalho, que sabe que no lugar que ganha o pão, não se come a carne. Ó a dica, ó a dica, ó a dica preliminar. Aquele homem que sabe que tem que respeitar suas filhas, né? As mulheres que estão ao seu redor. E que, se porventura encontrar alguma mulher sendo vilipendiada de alguma maneira, sendo violada de alguma maneira, vai parar para prestar socorro, porque o nosso telespectador é alto nível. Agora, ó, o meu bom dia especial vai para Toné e para querida Liz Day. Bom dia, Úrsula. Bom dia, querida. Obrigada. Bom dia. Hoje eu vou falar sobre esse livro maravilhoso, Mulher Política, escrito pela querida Liz Day Nobre. E ó, eu quero a interação, obviamente, de todo mundo, inclusive da Toné, que polêmica como é, já começou dizendo que meu vestido não é laranja. Eu comprei o vestido pro maio laranja. E a mulher me aborda dizendo que isso aqui é vermelho. Ó, é brincadeira? É brincadeira. O meu vestido, então, não presta pro maio laranja. Maravilhosa, eu amo demais. Bom dia, Liz. Bom dia, querida Úrsula. Muito obrigada pela tua presença, por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. E olha, eu quero começar com uma pergunta clichê, mas super necessária. Por que que a Liz resolveu escrever um livro? Respondo agora, nesse instante, mas primeiro eu tenho que mandar um abraço em nome de Toné a todas as mulheres repórteres, a todas as comunicadoras, as mulheres que dão vozes a agonias, a notícias, as mulheres que são parte viva, utiliza da sua forma comunicativa para comunicar o mundo, né? Sempre de uma forma muito sensível. Então a gente tem esse baluarte da comunicação aqui, o privilégio de ter Toné. Mais de 40 anos. Mais de 40 anos comunicando. Do repórter. E a gente tem que fazer essa homenagem justa, né? Que aqui a gente tem muitas comunicadoras e a gente tem que olhar para nossa decana aqui, né? A Toné. Não fala a idade não, Liz. Não falo. Mas a idade não está no corpo, né? Está na mente. A Toné é extremamente jovem, nossa atual. Pérola grapiúna, né? Assim, nossa pérola grapiúna. Inteligente, extremamente versátil, a nova geração do jornalismo é muito boa. E principalmente as mulheres, estou puxando para o nosso lado. E as meninas, né, que estão aí começando, Maria Gabi, a gente tem um quadro de estagiárias aqui, então o nosso abraço para todas essas mulheres que fazem a comunicação o seu intuito de vida, o seu objetivo maior. Muito obrigada, né, a Barbosa, por nos permitir ser essas vozes. Eu acredito, viu, Liz, que nós somos maioria até aqui.
é um time de mulheres, né, Úrsula? Somos. E, na verdade, estamos muito bem representadas a partir de você. Porque, olha, eu iria fazer isso no final do programa, mas já que a Liz quebrou o protocolo e a ordem das coisas, então eu quero dizer pra você, Toné, aliás, produção, divide a tela e coloca a Toné, coloca a Liz e a Toné aí junto comigo, porque se a gente vai falar da Toné, ela tem que estar aí na câmera. E na televisão, obviamente. Eu quero dizer pra você, Toné... Estão me escondendo, Quero dizer pra você, Toné, com pureza d'alma, que eu tenho uma admiração muito grande por você. Aliás, muito antes de entrar na TVI como apresentadora, né? Na medida em que eu vim aqui para prestar alguns esclarecimentos, algumas entrevistas, ou fazer algumas participações, eu sempre fui muito respeitada por você, pelo Barbosa. E assim, eu via em você, sempre vi desde o início, aquela âncora, sabe assim? De jogar a bola, bater pra gente cortar. Você faz isso, assim, de uma forma com muita destreza, com muita maestria. E você é uma inspiração. Para mim, você é uma inspiração. E eu acredito que para todas as outras mulheres da TVI... Muito obrigada. Né? A Bíblia diz, dá a César o que é de César. Então, se tem uma mulher extremamente competente, e aliás, qualquer assunto para você... Eu acho que eu sou mesmo. Qualquer assunto. E outra coisa, além de muito competente, uma personalidade muito forte e uma presença... Conhecimento e experiência. Verdade. Experiência tem muita. 40 anos de estrada não é brincadeira. Sim, sim. E eu quero dizer o seguinte, que eu me sinto assim lisonjeada em ter me colocado exatamente na segunda, que é o dia que você está aqui. O programa Ela por Elas, o quadro Ela por Elas, seja como for, não seria o quadro que é se não tivesse a tua participação, as tuas perguntas, as tuas interações, né? Assim como a de Pérola, obviamente. Mas assim, o tanto que os nossos temas rendem com a tua presença, né? E a minha gratidão, obviamente, o meu reconhecimento, né? E dizer que eu peço a Deus que te conceda muitos anos de vida e saúde, para que você continue sendo a nossa pérola grapiúna. Aliás, a pérola é a outra pérola, que é a nossa pérola querida, que fica aqui conosco. Mas a Toné é a pérola grapiúna do jornalismo aqui do sul da Bahia, né? Então, a você, Toné, o nosso parabéns por esse dia. Não sei se é o dia do jornalista ou do repórter. É do repórter. Jornalista. É do jornalista, né? Pronto, do jornalista. Então... E nós temos a melhor aqui conosco e por isso... Minhas felicitações. Obrigada, você, pelas suas palavras. Bom, Úrsula, respondendo o que você me perguntou, não é... Né, eu queria que fosse clichê. Sim. Mas não é clichê porque a mulher política, ela é um ato de resistência, né? Eu queria que realmente, se a mulher política fosse naturalizada, né? Ela fosse parte da nossa convivência social. E não é. Né? Eu me despertei para a política muito nova, aos 16 anos de idade. Você sabe perfeitamente que nós tivemos um presidente da República impeachmentado. Então, meus primeiros atos políticos foi no movimento Caras Pintadas, que culminou Fernando Collor. O impeachment do presidente Fernando Collor. Desde então, a gente para um pouco, Úrsula, porque nós temos papéis de gênero que são encravados no nosso corpo, na nossa mente, no nosso processo cognitivo, que é casar, ter filhos, né? Fazer um estudo, mal fazer uma faculdade e tal. Então eu tive que, de certa forma, não que tive, né? A gente é levada, e também por amor a gente é levada a todos esses papéis. Cumpri com todas essas obrigações, e quando chegou um determinado estágio da minha carreira profissional como delegada de polícia, eu falei, agora está na hora de eu botar a mulher política de volta, né? E era um desejo meu, porque cada um nasce com as suas missões, né? Claro. Deus parece que te impulsiona para determinadas funções. E eu sempre tive, aquilo ficava me instigando e tinha vontade de me filiar a partidos políticos, tudo. A gente, naturalmente, a gente pode dizer que há coisas naturalizadas que são as violências contra a mulher que se dá em diversos ambientes. Sim. Porque nós fomos projetadas para ambientes privados e não foram dados nós a oportunidade de estar em espaços
públicos e principalmente espaços de poder. Verdade. Espaços de decisão. Verdade. E aí, Úrsula, chegou um determinado tempo que eu resolvi me filiar a um partido e comecei a participar das atividades políticas da cidade que hoje eu resido, que é Itabuna. Mulher, desde então, eu passei a sofrer violências. E olha, mesmo sendo uma autoridade policial. Então você vê que quanto mais você caminha no sentido de encontrar espaços de decisão, você encontra mais a violência. Sim. Quanto mais você se retrai para os ambientes domésticos, né, você está menos sujeito, porém você pode encontrar a violência doméstica. Eu nunca fui sujeita à violência doméstica, mas experimentei a violência no espaço político, né? Saí candidata 2 vezes. Nessa última vez, extremamente derrotada. E aí, quando Calma, eu tenho que fazer uma... Derrotada no número de urna. Eu tenho que fazer um adendo. Nós aqui, a Toné tá aí como minha testemunha. Durante todo o período de campanha eleitoral, nós estivemos aqui, lembrando para a sociedade, lembrando para as mulheres e telespectadoras que nos assistem, para valorizar o voto feminino. Exatamente. Que a gente tinha que valorizar o voto feminino. Mulher tem que votar em mulher. Aliás, essa é a minha próxima pergunta para você. Deixa você concluir. E lembrando que tinha nomes, inclusive o seu. Aliás, o seu era um dos primeiros que a gente falava, exatamente para que a sociedade tivesse conhecimento e porque nós entendíamos que o fato de vocês somente ter colocado o teu nome à disposição da sociedade, por si só, já era uma grande vitória. Então, pelo amor de Deus, número de urnas e que pese resultar ou não na tua eleição, né? Mas não significa necessariamente que foi uma tentativa frustrada ou derrotada. De forma alguma. De forma alguma. A gente sai da urna com pouquíssimos votos, né? Que a gente, comparando os candidatos eleitos, né? E aí eu viro para Larissa Araújo, que também é apresentadora e comunicadora extremamente talentosa dessa casa, né? Ela virou para mim e agora, Liz? Falei, vamos escrever um livro e contar essa história. Claro. Né? Porque a gente tem que marcar essa história de registros. Itabuna tem que ter, Toné, escrito o que acontece com as suas mulheres políticas. A gente tem que deixar esse registro. Claro. Né? Não pode ser uma coisa que vai passar pelo vento. E aí comecei a escrever o livro. Só que quando você faz um livro, você tem que ir para a parte de pesquisa, né? Você tem que fazer... Mas você fez esse livro, desculpa aí, inspirado só aqui no ambiente aqui. É aí que do município. É aí que tá. Quando eu entrei para a pesquisa do livro, para iniciar a escrita, né, que a gente faz um estudo prévio com pesquisa, quando eu comecei a pesquisar, eu falei, eu sou muito ainda pequena nesse universo. Teve gente desde o Brasil colônia, né? Desde o Brasil colônia, diversas mulheres, né? Desde mulheres indígenas, né? Desde mulheres escravizadas, né? Até as políticas da nossa época, que foram mulheres políticas que lutaram para estar em espaços de poder, desde Dandara, Clara Camarão, e vai outras mulheres, a própria Princesa Isabel, que a história dela é muito mal contada, né? Eu fui pesquisar a vida dela, né? É muito mal contada, e outras mulheres que fizeram história, como Eunice Paiva, que foi agora a sua história contada no livro. Ainda estou aqui, né? E ainda estou aqui, e num filme que pela primeira vez ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. Então a história de Dilma Rousseff, de Marielle Franco, de Erika Houston, né, estão nesse livro. Né? E na segunda parte, aí eu falo da mulher política, né? De como se dão as pautas, quem são as pautas, quais são os tipos de violência, quais são os tipos estratégicos, quais são as formas que os partidos políticos fraudam para se utilizar da história, apropriar da história e da mulher. Como a mulher hoje, a moda da vice-prefeita que está agora. Então, todos esses assuntos... Com bonequinha de figuração para tentar mostrar a inclusão partidária. Exatamente. Né? Mostrar uma vezes, diversidade. Infelizmente é assim. Que a gente tem registro aqui de mulheres que ganharam como vice e no segundo dia de mandato ela já foi excluída do grupo do WhatsApp da prefeitura. É brincadeira?
Isso é uma violência política. E a gente fala de diversas violências políticas neste livro. Quais, por exemplo, você poderia pontuar para nós, de forma prática? O que você viveu de forma prática nessa tua segunda candidatura agora, como vereadora, né? Quer dizer, na verdade, tu iria sair como vice-prefeita de uma chapa. De repente, se tornou candidata a vereadora. Candidata a prefeita. Nós só tivemos Cleonice Monteiro. Não tem, e Cleonice, não existe competitividade. Não existe. Os nomes não são competitivos, me desculpe. Sim. Sim. Leonice, mas quais tipos de violência você sofreu? A violência psicológica, né? A violência patrimonial, né? A gente sofre esse tipo de violência. A violência também da apropriação de ideias, né? A gente sofre muito esse tipo de violência. Primeiro, eu sofri violência pela própria imprensa local, né? Sim. Com charges, com tipos de enquete do tipo, você votaria numa mulher? Meu Deus, surreal. Surreal. Entendeu? Então, assim, a partir do momento, então a gente o tempo todo a própria imprensa local, né? Eu processei tudo. Além das violências locais, existe também a apropriação do seu nome e da sua história, né? Então, são vários tipos de violências que a mulher sofre em período de pré-eleição e depois que ganha também o mandato, né? Sua voz é cerceada, ela é levada ao silêncio, o microfone dela é apagado, ou a ideia dela é apropriada, o homem diz... Olha o que o Bruno Reis fez agora esse final de semana passada, alguns dias atrás. Uma mestre de cerimônia mulher estava fazendo apresentações, ele arrancou o telefone. Aí depois que ficou feio, que todo mundo apareceu aí na mídia, escrachando com ele, porque aquilo foi, no mínimo, um ato de falta de educação. Aliás, Bruno Reis, segura a onda, hein, amigo? Ficou feio. Ficou muito feio. Aí ele veio querer consertar o negócio. Aí tentou emendar o soneto, ficou pior do que a ópera inteira. E eu fiquei muito admirada, porque ele sempre foi um cavalheiro. Muito simpático. Mas, pontualmente, você errou. Ponto final. Não vem querer... É melhor, é mais digno dizer assim, eu errei. Quero pedir desculpa do que querer inventar toda uma situação para justificar o injustificável. Você falou sobre violência patrimonial. A propósito, os partidos liberam valores para investir nas campanhas de mulheres, porque assim, eu percebia muita campanha, muita propaganda, muito tudo, uma estrutura de muitos homens aqui da cidade, inclusive de homens que já eram vereadores e estavam tentando a reeleição. Mas das mulheres, dos nomes significativos que eu tinha conhecimento, né? Tinha uma missionária, a missionária Raimunda, a advogada Andréa Peixoto, tinha o seu nome, o nome de outras mulheres, inclusive uma delas foi aqui entrevistada Silvia pelo Barbosa, Rodrigues, né? Foi uma outra, não foi nem a Silvia, é porque fugiu o nome. Ela veio junto com outro rapaz, né? E enfim, eu não vi tanto material de campanha, eu não vi tanta coisa bacana. A propósito, os partidos liberam valores ou não? Olha só, há todo um mecanismo para que esse dinheiro não chegue nas mulheres. Apesar que tem uma previsão de 30%, né, para que esse dinheiro seja investido nas campanhas femininas, mas as mulheres recebem bem menos, né, e recebem quase assim as vias das eleições. Das votações. Mas não são valores iguais para todo mundo, não? Não são. A cota para a família é menor? Acaba a mulher não recebendo, as mulheres acabam não entendendo essa matemática, não tem o controle desse dinheiro. Geralmente, quem decide esse dinheiro, ele vai, maioria, destinado para aqueles que têm maior potencialidade e interesse do partido para se eleger, né? E acaba dando cotas muito mínimas para essas mulheres, porque esses critérios são definidos, apesar que tem que obter 30%, e cada partido tem os seus critérios de distribuição. Resumindo, o partido quer que eu, a Liz, a Andréia e você, mulher, coloque seu nome à disposição para completar a legenda e eles não serem punidos, porque juridicamente falando. É obrigatório ter uma cota Mas feminina. Em compensação, estamos lá como fantoches, a verdade é essa, como bonequinhas de luxo, porque quando há o momento do repasse dos valores, não repassam. E aí, esse é um dos motivos pelos quais mulheres significativas como a Liz, como o nome de outras mulheres que nós acompanhamos aqui em Itabuna e na região sul da Bahia, não se elegeram.
né? Por falta de investimento e de estímulo patrimonial financeiro dos próprios partidos. Agora, eu tenho uma outra pergunta para te fazer. E essa intriga os meus neurônios. Por que mesmo sendo a maior parte do eleitorado brasileiro, não somente Grapiúna, itabunense, mulher não vota em mulher? Liz, por que mulher não vota em mulher? Existem algumas teóricas, até uma americana, ela diz da seguinte forma: o nosso processo cognitivo, nosso processo de percepção, de representação, não é feminino, é masculino. Porque nós nascemos e criamos com os homens nos representando em casa, representando na igreja, verdade. E representando nos espaços quando não poder. era o marido, era o pai, que você vai votar em fulano, era exatamente. Verdade. Então, isso está intrinsecamente na nossa mente. Então, o livro... Liz, até porque o voto feminino veio muito tarde. Muito tarde. Foi só a partir de 1932 e de forma facultativa, e depois do Código Eleitoral que se tornou de forma definitiva. Então, é um processo de maturação política ainda muito recente. Sim. Muito ainda recente. Nós não estamos acostumadas a ver. Tanto é que nós somos 13, 14, 16% nos espaços das câmaras legislativas. São pouquíssimos. Melhorou, a cota deu uma empurrada, mas precisa de muitas mais outras ações para que altere essa percepção, né? Então, não bastasse a herança patriarcal e machista que a gente carrega no nosso coração, no nosso DNA. Isso contribui para toda essa dificuldade da mulher, porque a mulher, saía na rua, a gente saía na rua pedindo voto, não vou votar em mulher, não, eu voto em homem. Não, mulher não serve para esse lugar, não. Mulher é barraquenta, mulher é isso, mulher é aquilo, né? Mulher não tem capacidade de estar no poder. A mulher não percebe a gente como representante. Se a gente fazer isso é uma coisa cultural, né? A própria mulher não enxerga outra mulher como representante no espaço isso de poder. É um equívoco muito grave, Úrsula, muitíssimo grave. Eu vejo você nas suas defesas, né, com relação à criança, adolescente, à mulher, em vários tipos de violência. Isso é muito grave, porque se a gente não tem as mulheres nesses espaços do executivo e do legislativo, a gente não tem serviços, a gente não tem ações, a gente não tem leis que possa proteger mulheres, crianças. E uma cidade, ela não tem um desenvolvimento completo se ela não é feita de mulheres, não tem uma pluralidade e diversidade. Porque a mulher, ela recolhe imposto, a mulher ela paga a jornada de trabalho, paga a jornada de trabalho. Então ela é um membro multifuncional, gente. A gente funciona em todo. Pergunta ao homem duas coisas ao mesmo tempo e vê se ele responde as duas pra você. Ele não responde nenhuma direito. Agora tu pergunta pra uma mulher 3 coisas ao mesmo tempo. Ela tá aqui, ó, mexendo a panela, respondendo aos filhos, falando no telefone com o marido e resolvendo 1000 coisas. Então, a gente precisa, enquanto sociedade, entender que a mulher multifuncional, você que tá dentro de casa e sabe que você dá conta de tudo. Pergunta uma coisa pra mulher: ô filha, onde é que tá aquela bolsinha que eu deixei ontem na... Agora tu pede pro homem procurar pra tu ver. Minha senhora, a partir das mínimas coisas do teu dia a dia dentro de casa, comece a se observar como protagonista da tua vida e protagonista, portanto, do gênero e da sociedade. Porque, olha, nós precisamos de mulheres como você, que dá show dentro de casa, nos espaços de poder. Agora mesmo, nós estamos precisando colocar em pauta a revogação da Lei de Alienação Parental. A Lei de Alienação Parental, conhecida como LAP, é uma lei que tritura mulheres todos os dias. O nosso judiciário se transformou numa máquina de moer e triturar mulheres diuturnamente. Basta uma mulher fugir de uma cidade, de uma cena, de um contexto, de um ambiente de violência doméstica, que se ela não tiver uma autorização judicial, ela perde a guarda dos filhos dela. Você sabia? Você sabia disso? Não tem nem 15 dias que a gente trouxe aqui o caso da Paula e o caso da doutora Elaine, uma médica de Juiz de Fora. A Paula, ela mudou com autorização judicial.
né? Ok, mudou com autorização judicial. E a gente sabe que as influências nos bastidores processuais fizeram com que o Tribunal de Justiça do Maranhão fizesse toda aquela palhaçada para tirar a Aurora dos braços da Paula. E graças a Deus e ao STJ, a bagunça foi, vamos dizer assim, finalizada. Mas no caso da doutora Elaine Moreira, de Juiz de Fora, ela perdeu a guarda da filha dela, não foi porque ela é uma mãe ruim, ela cuida das outras filhas, ela é médica, e não é porque ela é médica que ela é melhor do que eu e você, dona de casa, não, hein? É porque ela é uma mãe com aço, maravilhosa, com M maiúsculo, cuidadosa, né, generosa, mas perdeu a filha pro pai, sabe por quê? Porque se mudou de uma cidade para outra sem aguardar a autorização judicial. E sabe com base em que decisões como essa caminham e se proliferam? Na LAP, a Lei de Alienação Parental. E agora a gente está precisando de mulheres, deputadas federais e estaduais, que são pouquíssimas. E o presidente da CCJC é o Paulo Aze. Aliás, que aqui, deputado... Grava aí, produção. Em nome de Jesus, grava. Deputado Paulo Aze, fica aqui o meu apelo para Vossa Excelência. Coloque em pauta a revogação da Lei de Alienação Parental. As mulheres estão sendo trituradas, moídas, mortas por esse judiciário insensível, misógino, patriarcal, injusto. Passou da hora da LAP ser revogada. E nós precisamos da voz de homens para fazer isso por nós. Por quê? Porque as mulheres não estão no espaço de poder. Muitas vezes esses projetos de leis não entram em pauta porque são poucas mulheres. Pouquíssimas, Liz. Pouquíssimas. Bom, eu vou... E aí eu quero finalizar com você, perguntando para você o seguinte... você já falou por que escreveu, você contou um pouco, deu um spoiler da tua história, né, dos bastidores do livro, mas eu quero que você olhe para aquela câmera e para as telespectadoras que vão passar a ser leitoras do seu livro, da sua história, e diga para elas qual o teu objetivo, por qual motivo você escreveu um livro chamado Mulher Política, para que todas nós, não somente aquelas que têm pretensões de se candidatar, vereadoras, prefeitas, vice-prefeitas, deputadas, não, para todas nós, né? Para você, dona de casa, dona Maria, dona Joana. Para que se sintam estimuladas. Fala para ela, por que você escreveu? Exatamente, o livro tem esse objetivo. O subtítulo dele é para você ocupar, para você transformar e você se tornar uma pessoa inspiradora, porque a política precisa de você. Não existe caminho fácil nessa guerra, nessa luta. Então é justamente porque se fosse termos uma eleição municipal hoje, Úrsula, eu acredito que nós teríamos pouquíssimas mulheres, levantar mulheres para essa candidatura, porque as últimas eleições foi muito difíceis para as mulheres. Meu Deus. Tanto é que nós elegemos só Vilmacy, né? E Vilmacy ainda tem dificuldades. No universo de 21 cadeiras, só elegemos uma mulher. E mesmo assim, essa mulher ainda tem dificuldade, porque ela conversa com ela às vezes, ela me relata as dificuldades para ela exercer o mandato como vereadora na cidade de Itabuna. Por ser mulher. Por ser mulher. Né? Então, o livro tem esse objetivo, para que essa chama não se apague, para que as mulheres continuem firmes nos seus propósitos e para aquelas que têm essa vontade saiam, porque se todas nós apagarmos, aí nós estamos condenando a nossa família, estamos condenando os nossos filhos, a nossa sociedade, a nossa vivência, porque se as mulheres não estiverem nos espaços de poder, um projeto de lei desse como da alienação parental não passa. Entendeu? Porque nós sabemos, porque tem coisas que nós mulheres que temos a capacidade de reconhecer. Verdade. Que nós mulheres temos a capacidade de sentir. Nós mulheres que fomos mutiladas intelectualmente, emocionalmente, profissionalmente, financeiramente, a vida toda. A história da humanidade sempre foi essa. E se a gente desistir e não formos para os espaços de poder, o sofrimento perdura e muitas crianças vão continuar, tem um mulheres que é tabu. E a própria cidade. Eu vou tocar aqui agora. Que eu acho que quem mais pode responder por isso, sobre essa questão, é a mulher. É a questão do aborto. Pronto. Verdade. É um assunto polêmico, mas fica homem discutindo. Homem nunca pariu. Não tem homem útero. Nunca fez um aborto. Homem não tem nunca útero. menstruou. Homem nunca sabe o que é.
Quem sabe a mulher, é o universo feminino é que tem que responder. São questões femininas, exclusivas das mulheres, na minha opinião. Então, o livro se destina a mulheres que querem se candidatar politicamente e se tornarem representantes políticas, mas também para toda e qualquer mulher que entende o seu papel enquanto mulher política, mesmo dentro de casa, mesmo no ambiente de trabalho e no ambiente social. Uma obra intelectual, ela nasce para todos, né? Ela não tem um destino específico para as mulheres. Provavelmente serão mulheres que têm uma vontade política, né? A gente pretende utilizar desse livro como palestra, tudo. Então, ela destina muito para quem já vive e quer viver esses espaços políticos, porque ali traz informações preciosas. Você qual é o tipo de estratégias pauta, assim, qual caminho seguir e tal para entrar tem quais são as estratégias, quais são as pautas, quais são os cuidados que você tem que ter perante os partidos políticos. Quais são as demandas? Quais são as demandas? Porque até por incrível que pareça, a mulher, ela tem pautas mais horizontais. O que é pautas mais horizontais? É quando a gente pensa mais no coletivo como geral, né? As pautas dos homens geralmente são mais verticais. E as dos homens, as das mulheres não. Elas pensam mais em inclusão, em diversidade, elas são mais sensíveis. Então, conta os tipos de pauta, as estratégias que as mulheres devem ter. Então, é um livro muito indicado para presidentes de partidos, para as mulheres políticas, para as que estão exercendo mandatos, do partido, que são apenas objetos de interesse dele, de quem leva a voto. Então, é um livro também acadêmico, porque ele é também histórico, né? Enfim, ele atende vários públicos, vários gostos. Qual não o dia do lançamento? Olha, você tá lá homenageada. Domingo, às 16 horas, no Shopping Jequitibá. Tô indo lá conversar com Kali, né, que é a nossa diretora de marketing lá, só para definir o local exatamente. Tô indo para lá daqui um pouquinho, por isso que eu tô com pressa. E para acertar com ela os detalhes lá. Pronto, então mas tá vai ser todo no mundo shopping. Convidado. Todos dia estão. 13 de abril. Às 16 horas, no shopping Jequitibá, aqui em Itabuna. Exatamente. Lançamento do livro Mulher Política, da querida Lisdeile Nobre. Muito obrigada, Liz. Eu que agradeço. Obrigada por sua Deus te participação. abençoe, que sua força esteja sempre forte. Amém, amém. Que Deus te proteja, amém. E que seja um sucesso mais esse empreendimento na sua vida. Amém. Viu? Muito obrigada. Tonete, amo você, querida. Parabéns pelo seu dia, viu? Obrigada. Olha, tchau. E eu quero finalizar a minha participação dizendo para você, mulher. Mulher vota em mulher. E enquanto eu estiver aqui, eu quero trazer esse incentivo e essa consciência de classe para você. Não tem como homens falarem sobre os nossos corpos, os nossos úteros, os nossos problemas com a mesma sensibilidade que uma de nós, enquanto nossa representante política. Portanto, a partir de agora, você vai colocar a mão na consciência e aí na tua cidade você vai dizer assim, peraí, quem que é a mulher que está se candidatando que é a vereadora? Quem que é a deputada estadual da minha região? Quem é a deputada federal? Qual que é a senadora? Pera aqui. Eu vou votar em mulher a partir de hoje. E outra, não é só votar porque é mulher, não. É se inteirar dos projetos e propósitos da campanha daquela mulher que vai te representar, tá certo? Fica aqui meu beijo e até a próxima semana. Tchauzinho. Tchau. Hoje também é dia de olho no sol, a gente gosta de aprender. E hoje eu quero também deixar em destaque aqui pra gente, né? Algumas técnicas já que hoje jornalistas, que já tão importante para nós, com credibilidade, analisando tudo que passa, olha, para você. Vai trazer aí essas técnicas também para falar bem, para a gente conseguir então entender também de uma forma mais aberta para vocês que recebem essa comunicação diariamente. Mas antes disso, eu já queria iniciar aqui então falando de destaque que eu trouxe hoje para vocês, que é sobre então um assunto bem polêmico que rodou aí nas redes sociais e que repercutiu bastante. Foi o ato que aconteceu então na
ali para os condenados de 8 de janeiro. Essas pessoas se reuniram ali, então, na Avenida Paulista, em São Paulo, para, então, pedirem anistia aos que participaram ali no 8 de janeiro. Esse foi mais um evento ali onde pessoas se reuniram em busca disso. Esse é um assunto bem polêmico. A gente sabe que aconteceu aí a condenação também do primo do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, o Léo Índio, que ele estaria participando ali desses atos. E a gente sabe que com essa condenação ele ficou sem poder sair do país ali, olha, nesse processo por bastante meses. E além de tudo, ele teve ali alguns documentos, como o passaporte também, apreendido, e ele precisava apenas ficar ali em seu estado. Ou seja, é um pedido também agora aí por justiça que eles clamaram ali, então, na Avenida Paulista, e foi um assunto que repercutiu muito também em relação à quantidade de pessoas que estariam ali. Alguns veículos midiáticos noticiaram que tinham ali cerca de 40 a 45 mil pessoas. Esse foi um assunto também que polemizou nas redes sociais, muita gente falando ali que essa era uma notícia fake, que tinham mais pessoas. Alguns veículos também noticiaram que as redes ali, as operadoras de celular, elas conseguiram então, através da geolocalização, através do sinal emitido por cada aparelho ali presente na Avenida Paulista, que constavam ao menos 500 mil aparelhos. Então, assim, esse foi um assunto que bombardeou aí as redes sociais, as pessoas comentavam muito sobre isso. As pessoas falaram ali nas redes sociais que essa quantidade de pessoas não era um número exato, esses 45 mil, e até mesmo pelas fotos ali também, né, Toné? Tinha muita gente. Essa foi uma contagem também feita ali por toda a equipe de segurança. A equipe, então, o policiamento, eles fazem essas contagens ali por metro quadrado, enquanto as pessoas podem estar ali reunidas. O Jair Bolsonaro, o ex-presidente, ele também fez ali uma declaração, ele falou, inclusive fez um discurso em inglês. Então, assim, ele conseguiu ali falar tudo que ele tinha vontade de expressar para ser ouvido ali, olha, mundialmente, né? Um discurso, então, que chega com a pauta e tem que mundial. Ressaltar que tinha a presença de 7 governadores. Exato, e que inclusive esses governadores, eles estariam já em uma foto com Bolsonaro antes de iniciar ali esse ato na Avenida Paulista, então já tinha esse apoio também, e que agora polemizou aí nas redes sociais nessas questões sobre o 8 de janeiro, então, e sobre a condenação também ali de Bolsonaro. Não tem que ficar só falando que não teve 40, teve 100, teve 200, teve 500 mil. Importante foi o fortalecimento da direita. Importante foi a manifestação em si, que foi grandiosa. Que a Paulista, como você falou, é muito grande. E se essas operadoras de celular fizerem esse monitoramento, não tinha só 40 mil, tinha muito mais de pessoas. A participação foi intensa, foi muito grande. Além de que os governadores, né, como o Zema de Minas, o Tarcísio Freitas, claro, que era um anfitrião de São Paulo, o Wilson, o Melo de Santa Catarina, o Mauro Mendes, acho que do Mato Grosso, o Wilson Lima, que é de Mato Grosso, tinha muita gente. Então, foi importante. Só o Cláudio Castro não foi do Rio, porque está tendo realmente problemas de enchente de chuva, fortes chuvas. Lá no Rio, em Petrópolis e em Angra, ele não pôde ir. Mas foi realmente um acontecimento histórico. A gente não pode falar e recuar. E o mais importante também foi a presença do um batom inflável, né? Homenageando a cabeleireira Débora dos Santos, que foi condenada a 14 anos de prisão e agora se encontra em prisão domiciliar. Mas ainda a sentença dela ainda vai ser confirmada. E dizem nos bastidores, que comentavam na Paulista, é que ela poderá ser uma potencial candidata a deputada federal. Olha aí. Mas que foi um acontecimento político forte, grandioso, foi. Não tem que fugir. Tinha mais de 500 mil pessoas, não adianta.
Olha, esse batom aí gerou polêmica, hein? Esse batom foi o batom mais polêmico da nossa história. Inclusive... E a Michele Bolsonaro, Isso. que eu acho que vai ser candidata a senadora, ela ficou convocando as mulheres a levantarem lá os batons, tirarem das bolsas o batom, suspenderem para mostrar o batom. Que todo mundo carrega, eu mesmo carrego 2, 3 na bolsa. Então todo mundo tem seu batom, não é? Toda mulher usa seu batom. Então isso foi uma besteira, uma coisa muito feia, ridícula do Alexandre de Moraes, do STF como um todo, que fez esse julgamento, porque uma cabeleireira escreveu numa estátua da justiça, perdeu um batom. Agora, o próprio ministro da corte, o Barroso, no New York, ele chegou lá e falou para uma pessoa que foi fazer uma pergunta a ele, um repórter, ele disse, perdeu o mané. Quer dizer, um ministro da Corte Suprema brasileira fazer utilizar de uma gíria dessa diante da imprensa, ficou pior, foi mais ridículo do que a Débora cabeleireira que escreveu na estátua. Ali foi um ato de vandalismo, que seja, ela teria que ser banida, ou ela poderia ser punida por isso, e não ser punida por causa do batom, por escrever na estátua. Não, por vandalismo tudo bem. Mas o que? Um ato terrorista? Um golpe? Foi como o Bolsonaro disse ontem, no discurso dele. Não tinha tanque, não tinha arma, não tinha fuzil e principalmente não tinha um líder. Agora tá preso um pipoqueiro e um sorveteiro. Ô, Pérola, tenha noção. Tenha noção. O país tá ficando ridículo. Olha, essa é uma questão até que levanta aí várias opiniões. O cara levou pipoca pra vender, o outro levou algodão doce e agora tá preso, pode ser condenado. Gente, o que é isso? Isso aqui é Sucupira, a terra de Sucupira, o tal do... Como é o nome do coronel? Odorico Paraguaçu, que queria inaugurar um cemitério que nunca inaugurou. Olha, inclusive a gente vai ouvir aqui também a opinião de um especialista, né? Ela que é advogada, ela vai falar aí, então, sua opinião ou sobre esse ato, então, ali de 8 de janeiro, essa escrita, o perdeu mané foi em prol da anistia, né? Isso. A ideia foi essa, central. Bom, posso falar como mulher, como cidadã e não necessariamente como advogada? Pode também. Quero ter esse direito de falar como mulher e como cidadã. É claro que eu respeito a opinião de Toné, é claro que eu respeito a opinião de todos aqueles que estão defendendo a Débora e tantos outros que estavam ali naquele ato do dia 8/1, né? Mas eu quero dizer o seguinte, não se trata tão somente de um batom. Aquelas pessoas foram no dia 8/1 para depredar um espaço público, né, para tomar o poder, para atingir o Estado democrático de direito. Então ninguém aqui é inocente achando que foram para lá se utilizar de batom tão somente para escrever frases de efeito, não. Foram para lá com uma intenção maquiavélica, maligna e orquestrada pelos bastidores. As pessoas que estavam lá já estavam há dias na frente dos exércitos, dos quartéis, pedindo golpe militar, pedindo a volta de 64, o que por si só já é um crime, ponto. As pessoas já estavam na frente dos quartéis sendo infladas, insufladas há um tempão. Existia sim uma minuta de golpe, e essa minuta de golpe chegou sim ao conhecimento da Polícia Federal e, portanto, do STF. Então nós não estamos falando do batom, é por isso que eu defendo a dosimetria da pena, mas eu quero deixar claro para o telespectador da TVI que as pessoas que foram no dia 8/1 para Brasília foram com o intuito de atacar, vilipendiar, aniquilar o Estado democrático de direito. As urnas prestaram para o Bolsonaro quando ele foi eleito, ponto. Quando ele foi derrotado, ele pareceu aquele menino que não sabe perder o jogo de futebol e diz, já que eu perdi, eu vou pegar minha bola e levar para casa. As coisas não funcionam desse jeito, não. Nós vivemos num país, um Estado democrático de direito, ponto. Perdeu, acabou. Perdeu, mané. Volta nas próximas eleições. Perdeu. Agora, o perdeu, mané dela se referia ao fato de que já estamos aqui para tomar o poder, vamos acabar com tudo, vamos quebrar os móveis, vamos quebrar os prédios dos 3 poderes. Mas ela não tinha vamos arma. tomar... Vou te falar uma coisa. Olha a quantidade de pessoas que estavam naquele lugar, naquela manifestação do dia 8/1.
Muitos deles tinham sim armas brancas. E mais do que isso, muitos deles estavam ali extremamente enraivados, tomados pelo ódio. Atacaram policiais mulheres que estavam fazendo a segurança daquele local. Tinham um plano de assassinato de autoridades, inclusive Luiz Inácio Lula da Silva, inclusive o Alexandre de Moraes, inclusive outras pessoas. Era um atentado golpista. Pois é, então pra você que tá me escutando... Eles iam tomar tudo. Pra você que tá me escutando, fica aqui o meu alerta. Não se faça de gado, nem se permita ser massa de manobra, nem boneco de fantoche na mão de ninguém. Nem de Bolsonaro, nem de Lula. Nem de Lula, nem de Bolsonaro. Lula tá querendo uma manifestação, chamando todos os esquerdistas, esquerdopatas, como diz aí o querido Val Cabral, todos os vermelhinhos, pra ir lá em Brasília, quebrar tudo e tomar o poder. Não vá. Deixa Lula ir sozinho. Bolsonaro tá chamando, tá inflando, tá mandando, tá chamando. Vamos atacar o Estado Democrático do jeito que agora a gente quer o golpe, queremos a ditadura. Não vá. Você não nasceu para ser massa de manobra nem da esquerda nem da direita. Atacar o Estado Democrático de Direito é atacar a si mesmo, as suas prerrogativas constitucionais, os seus direitos constitucionais. Então não vá com batom, não vá com arma, não vá com faca, não vá, de jeito nenhum não vá. Não participe de atos de vandalismo. Aquilo não foi um ato político, aquilo foi um ato de vandalismo. Foram para quebrar tudo, para depredar tudo e no final das contas vou dizer mais. Sabe do bolso de quem saiu a recuperação daquele patrimônio? Do meu e do seu, que não estava lá naquela baixaria, que não participou daquela situação toda, daquela esculhambação toda, mas que pagou o pato, direto e indiretamente por causa daquilo. Então eu quero dizer para vocês, ano que vem tem eleições. Quem não ganhar, não ganhou, acabou. O jogo democrático é esse. Quem ganhar, ganhou. Quer dizer que para a família do Bolsonaro as urnas eletrônicas só prestam quando elegeu o Carlos Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro e o próprio Bolsonaro? Bolsonaro tem que ser preso decapitado. Na medida em que decapitado e não, Lula mas ser reeleito. Ele tem que ser. E Lula decapitado tem que ser reeleito. Não, mas preso ele tem que ser, porque ele chefiou o ato do dia 8/1. Ele chefiou a tentativa de golpe de Estado, sim. O plano estava lá, sim. Ele estava dando ordem, sim, para os líderes das Forças Armadas. Porque ele foi para os Estados Unidos, Bolsonaro ele ia mandar os tanques, ia mandar um drone ordem para os líderes das Forças Armadas para tomarem o Estado Democrático de Direito. E se fosse Lula que tivesse feito isso, eu estava aqui falando dele. Porque o nosso país, o nosso Estado Democrático de Direito, ele precisa ser inviolável, respeitado pela esquerda e pela direita. Acabou. Ponto final. Isso é uma verdade. Olha, e dentro desses atos, inclusive feitos ali no dia 8 de janeiro, a gente sabe que um desses participantes ali, né, digamos assim, ele pegou ali um exemplar, né? Ele pegou um exemplar ali da Constituição. Os nossos direitos. Sim. Eu sou da direita, eu falo também aqui quanto à direita, mas eu também enxergo os pontos ali que a gente precisa falar. Então, o ato de ontem na Avenida Paulista é um ato bonito, é um ato onde a direita se reúne e fortalece. Faz parte da democracia. Faz parte do jogo democrático. Exato, mas a gente enxerga os pontos certos e os pontos que precisam ser cobrados, os pontos que a gente precisa falar a verdade. Então, sim, existem esses dois pesos, né? Como tem aquele ditado, 2 pesos, 2 medidas. Ela ser condenada duramente ali pela escrita no batom, eu acho que tá um negócio meio difícil. Agora, também achar que só foi um desenhozinho, não foi só o batom. Que é um batonzinho, mas essa explicação quem tem que dar a Suprema Corte não deu. O que ficou foi o batom. Aí é que tá. Ficou o batom, a mídia tá pegando o batom e querendo restringir, reduzir o ato dela ao batom. A mídia tá pegando o batom. Não foi só o batom, ela participou de um ato golpista, ela foi pra uma multidão, no meio de uma multidão que tava depedrando o patrimônio público e que queria, portanto, impedir o Estado Democrático de Direito. Então, não tem essa história de batom. E vou dizer mais, só pra terminar minha participação. A questão do ato de ontem foi bonito? Foi. Democrático? Foi. Até o momento que eles
eles não estavam insuflando, que eles não estavam ali arrefecendo os ânimos daquelas pessoas contra as instituições do país, contra os ministros do STF, né? Eu vi o Nicolas pegando o microfone, eu vi o Nicolas pegando o microfone e chamando de covarde, é isso, é aquilo. A tentativa da direita continua de colocar as pessoas contra o STF, contra o judiciário, enfim, continua Olha, sendo já um tá chegando tiro. aqui, viu, Úrsula? Continua sendo um tiro que tá saindo Aí só pela a Úrsula culatra. falou, né? Então tem que recalcular a rota, viu, direita? Recalcula a rota. Pra quem sabe Aí no ano só- que vem aí as só a coisas Úrsula que melhorarem, mas recalcula a rota. Olha, agora, falou. agora a gente vai o quê? A gente vai acalmar aqui, porque a direita e a esquerda tem que se unir, a gente tem que entender aí o que então, Toné e Úrsula? A gente tem que buscar os nossos direitos, a gente tem Respeitando que... o Estado Democrático. Quem tem que Exato, e fazer também- isso é o povo. E o povo estava na rua ontem e mostrou realmente para que veio. Mostrou a Não força, e de mostrou a forma- força veja bem, eu vou mesmo. falar. Sem quebrar espaço público, ok. Não tô falando isso. Mas eu tô não falando, repita o que vocês fizeram dia 8 Em do outubro, que 1º ficou de bonito. maio, em 1º de maio, as centrais sindicais fizeram um movimento com a presença do presidente, que ele não gostou. Tinha menos de 3 mil pessoas. Então, cadê? Cadê a esquerda? Cadê? Vou botar tanta Esquerda e gente que botou direita, lá. façam tudo que tem que fazer, respeitando o Estado Democrático de Direito. Esse é o recado final do programa de hoje. Pronto. Olha, e a gente vai voltar aí, ó, Tonézinha, amanhã. Mas só a Úrsula que falou. Então, quarta-feira eu tenho que falar. Quarta-feira a gente tem o que aí, Toné? Então a direita, ó, incisiva. Não é a Tonézinha, vem direita. aí. Não tô falando pelo povo. A gente tem que falar do sentimento popular. É o que tava na rua ontem. Exato. Ou foi lá porque o 500 quê? mil Não teve pessoas, mortadela, realmente, é Úrsula. muito Mas não Ontem foi só não batom. teve mortadela, não. Não foi só batom. A gente tem que ser justa e tem que ser honesta com a mídia que a gente Mas faz. o batom foi a causa Não, de não tudo. foi só batom. Porque ela chamou a atenção porque ela estava escrevendo. E ela foi escrever aquilo ali. Era um homem que quis escrever e não acertava. Aí ela disse, a senhora pegou faz pra batom, mim, pô. Aí ela exato. pegou o batom, ela não Ainda tinha tem nada. esse ela ponto pegou o batom. também. Ela já estava no meio do gado todo, né? No meio da multidão toda, para depredar o patrimônio público e para atacar o Estado Democrático de derrubar Direito. Alexandre Aí, Moraes, mas sim, ela derrubar pegou. Lula, quarta-feira a gente derrubar o termina aqui esse exército, ela com debate. batom, ela ia fazer tudo isso. Quarta-feira a Tudo gente tem retorna limite. com o PQP e quarta-feira, ó, você aí de casa, fica ligadinho porque tenho certeza que você não vai perder. Então já clica aqui, ó, inscreve em nosso canal, ativa a notificação a partir das 10 horas, quarta-feira a gente retorna com o PQP. Quero agradecer aqui as nossas duas colegas. Obrigado a Fechar todos nossa vocês. programação. Até a próxima TVI 20 anos. Um beijo carinhoso, continue aqui ligadinho, hein? E se TVI lembra, não Esporte. foi só batom. Não foi só Foi por o causa do batom. batom. Não Foi o foi. batom. Beijo. A história foi o batom. Até amanhã.